tarde a todos. E hoje nós selecionamos um tema para conversar um pouquinho, porque acaba se tornando dúvida geral, né? E volta e meia nós escutamos histórias de pessoas e clientes também que às vezes vêm conversar sobre o processo seletivo. Empresas ficam com dúvidas, como proceder, o que a lei fala, num processo seletivo gera vínculo empregatício, não gera. Então, até dada essa situação, a gente fez a opção por conversar. E se você que está aí assistindo a gente, aí quiser mandar também a sua opinião, eu vou deixar aqui uma pergunta já para vocês, daqui a pouco eu passo ela para o Dr. Denner. Vocês acham que o processo seletivo gera vínculo empregatício? Bom, manda aí para a gente que a gente vai batendo um papo aqui e vai esclarecendo essa situação. E por que nós estamos comentando dessa situação? Existem processos seletivos que duram semanas, dias, meses. Existem processos seletivos em que o trabalhador ele fica diretamente na atividade da empresa. Existem situações em que a pessoa simplesmente vai para uma entrevista, ou seja, são várias situações. E pensando nessa ideia, Dr. Denner, eu gostaria de deixar aqui a pergunta inicial que eu fiz para eles, para você também, né? Na visão sua técnica jurídica, processo seletivo gera vínculo empregatício? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Roberto, boa tarde a todos que nos ouvem, nos acompanham nesse momento. E já entrando no mérito da tua pergunta, a resposta, né, para muita coisa no direito, depende. O período de processo seletivo, ele poderá configurar vínculo empregatício se no conteúdo desse processo, das atividades desse processo, nas etapas desse processo, o candidato à vaga, ele está subordinado hierarquicamente a alguém da empresa, se na prática ele tem que cumprir horário, ele tem que estar lá todo dia, em determinado horário, cumprir uma determinada jornada. Ou seja, se tiver todas as características dentro desse processo seletivo do vínculo de emprego, aquelas características tradicionais que a gente já sabe, esse esse processo seletivo pode se converter em um vínculo empregatício, gerando todos os direitos em favor do empregado. Diferentemente, se o processo de seleção ele não necessariamente engloba o empregado no objeto fim da empresa, né? Não engloba o empregado num contexto em que ele está praticamente igualado aos demais empregados que lá já estão contratados. Né? Sim, para ter essa diferenciação entre o processo seletivo e o vínculo de emprego, é preciso analisar se nesse contexto existem os requisitos para se formar esse vínculo. Dentro disso que você estava mencionando, eu consigo perceber que existem dois cenários. Né? Existe o cenário em que a pessoa simplesmente participa de um processo teórico, onde o trabalhador, um exemplo, ele vai lá, ele faz uma prova, responde algumas perguntas, faz uma entrevista, conhece a estrutura da empresa. Esse é um processo seletivo, né? Meio padronizado, mas assim, o trabalhador ele não presta serviço na empresa. São situações diferentes. E, inclusive, existem treinamentos, a gente pode se limitar a teórico, mas tem treinamentos práticos em que não é considerado vínculo empregatício. Como é o caso, um exemplo, se a gente fizesse uma simulação de atendimento. Exato. Isso pode ser uma fase do processo seletivo, mas as pessoas envolvidas nessa simulação de atendimento são empregados da própria empresa, pessoas que estão participando ali e tal.
o ponto central do que você está mencionando veja o seguinte: se o trabalhador ele está no processo seletivo, mas ele está na atividade da empresa, ou seja, a empresa está se beneficiando de alguma forma com aquilo, seja numa venda direta, seja na questão interna, às vezes contrata uma pessoa para limpar o ambiente, essa pessoa que está participando do processo seletivo está fazendo a função de um outro funcionário, e isso está gerando um benefício indireto. Nessa situação, aí nós temos a possibilidade de um vínculo empregatício. Nessa atividade indireta, né? Então, assim, não é necessariamente com a venda. Geralmente o pessoal do telemarketing que acaba explorando muito isso, né? No processo seletivo você pega aqui, fica ligando e tal. Então, eu faria essa distinção dentro do que você está comentando, para ficar um pouco mais evidente a situação prática. Então, fazer o atendimento simulado não gera um vínculo empregatício. Mas se o trabalhador que está no processo seletivo, ele vai fazer o atendimento real, onde tem um cliente, a empresa se beneficia com aquilo, mesmo que o cliente não venha fechar, mas a empresa está se beneficiando da atividade daquela pessoa, eu acho que aí gera vínculo empregatício. Como você bem falou, se preenchidos os requisitos que a CLT fala, é vínculo empregatício, em qualquer situação. Exatamente. PJs, né? Então, inclusive, eu só queria fazer essa ponderação dentro do que você estava comentando, para a gente ilustrar o contexto que dá para distinguir, porque tem empresas que elas acabam, a gente fala assim, acaba confundindo, até por não saber, né, nem por maldade, né? Eles acabam confundindo e aí vira o processo seletivo, vira uma prestação de serviço e vira uma bagunça. Até um ponto que você comentou de jornada, de horários, eu vi um caso recentemente em que o processo seletivo da empresa era o seguinte: a pessoa entregava a documentação, fazia um exame admissional e ela ficava num alojamento da empresa e ela ficou só por 3 dias nesse alojamento. E a justiça reconheceu, inclusive, o direito de indenização para esse funcionário. Então, a gente percebe que são situações e situações. A mera entrevista de emprego, não. Mas existem situações. A lei não fala, é muito bom que a gente deixe claro isso para quem está nos ouvindo. A lei não fala. Isso, exatamente. Quando não tem regulação, existe o bom senso, existem normas abstratas, e aí a gente vai caso a caso, né? Então, o funcionário, a pessoa, melhor dizendo, a pessoa que vai participar do processo seletivo, se ela for lá e participar de um processo seletivo de 4, 5, 6, 7 horas, tudo bem. A questão é, por quanto tempo ela vai fazer isso? O processo seletivo vai durar meses? Então, é uma questão, né, que fica aí em aberto, né? Questão, complexo. Exatamente, é complexo, porque assim, o processo seletivo para você contratar uma pessoa que trabalha num serviço manual, ele é totalmente diferente de um processo seletivo que você vai contratar alguém de um cargo de alto escalão, dado as responsabilidades e as complexidades de cada profissão. Então, exatamente. O bom senso, se você tiver ali uma situação que demorar um processo seletivo de 40 dias, a empresa corre sérios riscos da justiça reconhecer um vínculo empregatício aí. Então tem que tomar um cuidado. E, doutor, existe uma diferença entre contrato de experiência e processo seletivo? O que você vê dessa situação? Inclusive, é bom que a gente entrou nesse tema. Alguns tribunais têm entendido, analisando o caso concreto, onde se tem, no período de treinamento, ou no período de processo seletivo, todos os requisitos para o vínculo de emprego, muitos tribunais estão entendendo como contrato de experiência, né? O contrato de experiência, ele é um momento firmado entre empregado e empregador, tem a duração máxima de 90 dias e já tem efetivamente um vínculo de emprego ali, né? E com os respectivos direitos próprios desse tipo de contratação, né?
O processo seletivo, via de regra, é aquela análise de aptidão do funcionário para determinado cargo, análise da experiência, análise de documentações, etc, etc. Claro que, ultrapassado esse limite, como a gente já disse aqui, e indo para esse processo seletivo, indo para um contexto em que o trabalhador, o candidato, fica à disposição da empresa, muitos tribunais têm entendido como um contrato de experiência na prática, né? E aí reconhecido o vínculo. Então, é até interessante que você falou uma questão que eu acho que é uma confusão da galera, né? 90 dias não é 3 meses. Exato. Né? Tem meses aí que é 31, então as pessoas, é 3 meses. Não, o contrato de experiência é 90 dias. Então, 90 dias, e aí aqui é um ponto bom de se falar, o contrato de experiência ele permite prorrogação, uma única prorrogação, dentro desse prazo de 90 dias. Então, a pessoa precisa fazer o seguinte, 30 mais 30, se você fizer a opção de 30 dias, e aí você quer prorrogar por mais 30, você pode? Pode. Está dentro dos 90. Só que é o seguinte, chegou no final do segundo turno de 30 dias, e você fala assim, eu quero renovar por mais 30, não rola. Uma outra questão, você pode fazer 30 e renovar por mais 60. A lei te dá essa liberdade. Então, a lei não estabelece a quantidade exatamente desses turnos que você pode prorrogar. Ela fala, prorroga uma vez só. Prorroga uma vez e respeita 90 dias. Esse é o ponto central que quem mexe com o contrato de experiência, quem está querendo fazer alguma coisa, precisa ficar ciente. Existe esse ponto. A questão é o seguinte, se você não respeitar esses 90 dias, vai passar por prazo indeterminado. Passou por contrato por prazo indeterminado, ou seja, 91 dias trabalhado, se fossem os 3 meses, é prazo indeterminado. Sendo prazo indeterminado, você vai ter que pagar fundo de garantia, a multa de 40% se você for demitir esse funcionário, e ele tem direito a depender do contexto do seguro-desemprego. Então, existe IOF de prévio, né? Então, são outras situações, muda todo o contexto. Então, é bom que as pessoas saibam que passar os 90 dias vai gerar outras situações jurídicas e responsabilidades para a empresa pagar e para o trabalhador direitos para receber. Então, não confunda o processo seletivo, como bem o Dr. Denner falou, com o contrato de experiência. E aí aqui, cara, eu acho muito legal fazer uma ponderação, porque as pessoas acham que juiz é besta, né? As pessoas acham que, assim, elas fazem um negocinho bonitinho, eu chego lá no juiz e falo que era um processo seletivo. Não, o juiz já está calejado de ver pessoas fazendo coisas maracutaia, né? Inclusive, uma vez eu fiz uma audiência, o advogado da parte contrária comentou com o juiz, né? Falou assim, o cliente fez ele mentir ali, aí ele falou para o juiz, a gente fica fazendo papel de palhaço aqui como advogado. E o juiz falou assim, não, o palhaço da história somos nós, porque nós estamos aqui toda hora ouvindo e vendo todo o processo as pessoas tentando mentir para a gente, né? Então, juiz não é besta. E aí as pessoas que mexem com o contrato de trabalho precisam ter essa ciência. Se você vai fazer um processo seletivo, é um processo seletivo. Se é um contrato de experiência, é um contrato de experiência. Não queira burlar ou fazer o jeitinho brasileiro, porque numa situação dessa, vai dar errado. Vai dar errado. Simples assim, o juiz vai analisar a situação. Então, as pessoas precisam ter essa ciência e o jeitinho vai trazer prejuízo. Um outro ponto que eu vejo também em dúvidas, né, nesse processo seletivo eu posso exigir da pessoa um prazo de experiência, eu posso exigir da pessoa para que ela venha trabalhar comigo um prazo mínimo, né? Essa é a dúvida. Eu posso falar assim, olha, Denner, para você vir trabalhar comigo, tem que ser 60 dias. Você tem que ter 60 dias de experiência nessa profissão. 90, 1 ano. O que a lei fala? Essa é um ponto muito interessante. Quando a gente fala de experiência na vaga, é pelo menos 6 meses. Esse é o tempo máximo que a empresa pode exigir. Então,
Se eu for contratar hoje uma pessoa para participar de um processo seletivo, vou anunciar, fazer um anúncio da vaga. Estou contratando um garçom. Experiência mínima, máxima, melhor dizendo, máxima, 6 meses. Eu não posso falar assim, para você vir trabalhar comigo tem que ser 2 anos, 1 ano. Esse tipo de exigência, aos olhos da CLT, é errado. Logo, a pessoa que for lesada, ela também tem o direito de questionar isso com a empresa, né? E ir lá na justiça e falar, olha, está exigindo um tempo maior. Então, 6 meses de experiência naquela profissão, naquela função, a empresa pode exigir, e isso é normal, isso é muito comum. Um outro ponto interessante, o processo seletivo, ele não necessariamente, se não tiver prestação de serviço, precisa ser remunerado, né? No entanto, no processo seletivo, a empresa é responsável por tudo que for tratado ali. Então, a empresa, se ela tem um exemplo, precisa gastar com comida, com água, com transporte, e ela queira fazer dessa forma, o custo é todo dela. E se acontecer alguma coisa com essa pessoa no processo seletivo, a empresa também tem responsabilidade, muito embora não tenha vínculo empregatício, tem um ponto interessante, né? Bom, tem um ponto agora que eu queria bater um papo com você, porque a gente vê muito a frustração no final. Todo processo seletivo, como o próprio nome fala, a empresa utiliza para escolher os melhores funcionários para aquela função. E aí, muitas pessoas atravessam esse processo seletivo e chegam no final não é contratada, né? Então fica aquela frustração. E na Justiça do Trabalho, muito se fala da expectativa, da violação, né? Da frustração, melhor dizendo, da frustração da expectativa da contratação. Você frustrou aquele trabalhador. Você acha que esse tipo de situação em que frustra, a empresa é obrigada a indenizar o trabalhador, a receber uma indenização por danos morais e coisas do gênero? Via de regra, o Roberto, eu acredito que não. Por quê? Muitos processos seletivos, inclusive até a maioria deles, eles têm mais de uma fase. Alguns se estendem por várias fases. É natural que o empregado vai passando de fase, um grupo de empregados vai passando de fase, gera uma expectativa, entendeu? Contudo, pode acontecer desse empregado não conseguir aptidão, não conseguir aprovação na penúltima fase, ou até na última, né? Uma questão técnica que a empresa lá considerou como critério e barrou a contratação desse empregado. Então, nesse contexto, eu particularmente acredito que não é cabível uma indenização por dano moral, porque o empregado ele já entra no processo seletivo tendo ciência, sabendo que ele vai participar de fases e que, naturalmente, ele pode se classificar ou não. Ele pode ser contratado ou não. Quem vai avaliar isso é quem está contratando, né? É diferente do caso, por exemplo, dar um exemplo prático, em que, você vai ser contratado, tá? Você passou, você foi aprovado, então você fica aguardando nós chamarmos para você fazer a documentação e a partir daí começar a prestação de serviço, começar o vínculo de emprego. A pessoa às vezes até sai de um outro emprego que ela estava, né? Abandona e depois a empresa muda de ideia. E diz que não mudamos de ideia, mudamos de critério, e aí nós não vamos mais te contratar. É um contexto, aí neste contexto, na minha visão, poderia gerar uma responsabilidade para a empresa. Eu até vou pegar um gancho do que você mencionou, lá no começo da nossa live, falando que tudo depende, né? No direito a gente fala tudo isso. Eu vejo dessa forma, como você mencionou,
A primeira linha, aquilo que a justiça tem observado e tem seguido como regra. A mera expectativa de contratação não gera lesão moral. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma era de transtornos. E a nossa sociedade, ela, de alguma forma, ela está ficando um pouco mais sensível. Então é muito natural que as pessoas se sintam ofendidas por qualquer coisa hoje. E aí quer judicializar isso. Acontece que o judiciário, para frear essa situação, ele desenvolveu outros mecanismos para falar, não, ó, isso aqui é um transtorno do nosso dia a dia, isso aqui é um danos morais, isso aqui é uma situação que gera uma lesão. Então, o judiciário tem uma barreira interpretativa, não é um negócio fixo, rígido, mas cada juiz, cada tribunal desenvolve um padrão de análise para a situação. Existem contextos e contextos. No caso da expectativa, nós, humanos, temos uma fixação com o trabalho. Tanto que você viu um exemplo. Eu não sou muito leitor da Bíblia, mas se você pegar na Bíblia, fala muito sobre trabalho lá. E lá, se a gente, né, se eu me recordo de uma passagem assim, fala que do suor do nosso rosto, nós iremos comer o pão. Então, essa relação com o trabalho, ela é evidente, a gente não discute. Então, ok, você pensar em conseguir um trabalho, se identificar com aquela profissão, isso é bacana. Porém, dentro do que você mencionou, eu acho o seguinte, contratou, você vai vir aqui, vai fazer o processo seletivo, foi eliminado, chegou no final, a empresa não quer contratar ninguém daquilo, não vejo obrigatoriedade de indenizar. Agora, a empresa exigir da pessoa, a pessoa passou do processo, ó, beleza, você concluiu o processo seletivo, manda a carteira de trabalho, o trabalhador vai lá, faz o exame admissional, gera nele, a partir do momento que ele entrega a carteira de trabalho e vai fazer um exame, você gerou uma realidade, você gerou nele a expectativa de ser contratado. Então, a partir do momento que você frustra esse cenário, aí a gente tem indenização. Aquele caso que eu mencionei no começo da live, falando do cara que participou do processo seletivo de 3 dias, a justiça condenou a empresa a pagar uma indenização. Exatamente por esse motivo, porque ele entregou a carteira de trabalho, entregou a documentação, e aí, olha, fez 3 dias e ele ficou no alojamento dos empregados da empresa. Ele se misturou, ou seja, gerou aquela expectativa, vou ser contratado. E de repente a empresa simplesmente fala tchau, não vou te contratar mais. Então, esse é o problema. Nesse tipo de situação, a empresa saiu condenada. Então, são casos a casos. Dá direito de indenização? Depende. Outra coisa que a gente vê bastante, a pessoa está trabalhando numa empresa e aí surge uma vaga, ela tem essa expectativa de ir para lá, ela chega lá e fala, olha, eu estou trabalhando num lugar e quero vir participar dessa empresa, ou ela é chamada. E aí, normalmente, nesse processo de seleção, a pessoa sai da empresa e vem para cá, e ela não é contratada, ou seja, ela saiu daquilo que era certo para o duvidoso, né? E aí a pessoa fica frustrada, fala, pô, eu estava lá trabalhando, agora vim para cá, não fui contratado, quero pedir danos morais. Depende da situação. Por isso que nós estamos conscientizando que o processo seletivo ele é muito peculiar. Existem situações e situações. Não daria para a gente chegar aqui e falar assim, gente, o processo seletivo gera danos morais, gera vínculo empregatício, depende da situação. Via de regra, ou seja, o carro-chefe não gera vínculo empregatício, não gera direito à indenização. No entanto, se houver peculiaridades no seu caso, ou no caso de pessoas que você conhece, aí nós podemos sentar, conversar e falar, ó, vamos analisar, né? Então, eu acho que as pessoas desenvolvendo esse bom senso fica mais fácil de resolver o processo seletivo, né? Bom, basicamente do que nós comentamos hoje aqui foi essa ideia, trazer essas premissas do que é um processo seletivo, se gera vínculo ou não, para o pessoal que entrou aqui depois, o Rodrigo, deixa eu ver aqui, a Karen, o Vitinho, o Giovanni que passou por aqui, a Albelinha também, o meu amigo, né, da loja lá, tem um perfil aqui, boutique também, Trave Boutique é muito legal. Pessoal, muito obrigado por participar, tá acompanhando, para vocês que chegaram depois, nós falamos bastante coisa
relacionado aí a processo seletivo, quer contratar, ou vai participar, ou conhece alguém que vai participar de um processo seletivo, contrato de experiência. A gente teve a oportunidade de bater um papo, tirar algumas dúvidas, que a gente lida aqui, né, diariamente com pessoas que aparecem, situações que viram ações, então é muito bacana a conscientização. E, doutor, muito obrigado por sempre disponibilizar essas meia horinha que a gente passa aqui, batendo um papo, né, dando uma experiência pessoal, ajudando também, conscientizando. Eu acho que o caminho é esse, né, a gente trazer essa ideia. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de a gente estar batendo esse papo, né? E trazendo conscientização, discernimento aí para quem está nos ouvindo. Muito obrigado, pessoal. Tenha uma boa tarde e daqui 15 dias a gente volta. Se alguém tiver alguma dica, se alguém quiser, né, falar assim, eu gostaria de saber sobre isso, pode procurar a gente no direct. Se tiver algum tema que vocês têm dúvida, algum tema que vocês acham legal, pode compartilhar, que a gente traz para as lives, esclarece e ajuda todo mundo aí a saber como resolver situações no âmbito trabalhista, né? Nós temos aqui o Dr. Denner, que atua em prol dos trabalhadores, sabe muito essa parte, e eu também atuo na parte, olhando para o lado do empresário, mas esse diálogo também ajuda a gente a alinhar e levar o que é a nossa função, aplicar a justiça, né? Ajudar a pessoa a concretizar o direito dela. Então, pessoal, muito obrigado, tenha uma boa tarde e até daqui 15 dias nós estamos aqui novamente. Um abraço, boa tarde a todos.